E aí, pessoal, professor Marcos aqui, trazendo mais uma aula para vocês. E o tema de hoje é conflitos do Oriente Médio, as origens. Vou discorrer, explicar para vocês algumas das principais causas que levam aquela região a ser um verdadeiro barril de pólvora. Estamos assistindo estes dias mais um conflito, né, que iniciou entre Israel e Irã, conflito este que pode escalar para algo bem maior. Então, faz-se necessário entender a dinâmica daquela região que faz com que tenhamos tantas guerras ao longo já de bastante tempo. Então, sem enrolação, como sempre, eu não gosto de ficar me alongando muito aqui na introdução, vamos à aula. Antes de tudo, nós temos que nos situarmos espacialmente, ou seja, localizar o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é esta área aqui, ó, que conecta a Europa, a África e a Ásia. Boa parte dos países que nós chamamos de Oriente Médio são países asiáticos. E esta região, ela tem algumas características que torna ela diferente das demais áreas ali da Ásia e até mesmo da maior parte da África. Ok? E o Oriente Médio, esse termo Oriente Médio é um termo ocidental, europeu, né? A Europa, com aquela visão cartográfica eurocêntrica, né, se coloca no meio do mapa mundi e divide Ocidente, Oriente e no Oriente eles fizeram essa categorização do Oriente Médio e o Extremo Oriente. O Oriente Médio é o Oriente Próximo, que é esta parte da Ásia que está mais próxima da Europa. E quais são os países que compõem esta região? Tá? Países como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, né, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, Síria, Turquia e Egito. Estes são os países que compõem o chamado Oriente Médio. Está aí o mapa para vocês, né? O mapa com a temática das bandeiras, para vocês entenderem quais são os países que compõem a dita região Oriente Médio. E vamos lá entender, né, os fatores históricos, políticos, culturais, sociais que explicam boa parte dos conflitos que existem naquela região. O primeiro tópico que eu vou colocar para vocês aqui é a diversidade étnica. A diversidade étnica religiosa. Deixa eu só mudar aqui a canetinha aqui que eu coloquei algo que não vai destacar muito, né? Vamos lá. A diversidade étnica e religiosa desta região. Ali eu tenho vários povos. Nós fazemos uma associação do Oriente Médio ao povo árabe. Não é uma etnia, né, que podemos dizer que está ali presente em grande parte dos países, mas nem todos os países são da etnia, predomina a etnia árabe. O próprio Irã, que nós estamos assistindo agora o conflito, né, Irã e Israel, a etnia lá é persa, eles são descendentes do povo persa e não do povo árabe. Apesar de que a religião que predomina lá é uma religião árabe, que é o islamismo, tá bom? Então, primeiro tópico, diversidade étnica. Ali eu tenho uma grande quantidade de povos. E estes povos, eles se ramificam, né, em outras subculturas e acaba gerando divergências de interesses, divergências políticas, e isso leva a conflitos. Tá? É o mesmo caso que acontece na África. A África, nós temos ali muitos países que dentro dos seus territórios têm etnias que não se entendem há séculos e até hoje estão em conflitos. Então, no Oriente Médio também temos isso. Além disso, ali eu tenho
as três grandes religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, cristianismo e o islamismo. Nós falamos três grandes religiões monoteístas, mas essas três religiões elas têm uma origem comum, não são religiões abraâmicas. E estas religiões, né, têm como base o judaísmo. O cristianismo sai do judaísmo e o islamismo tem elementos do judaísmo e do cristianismo. Não vou me aprofundar aqui neste tema porque é uma discussão mais teológica, de história das religiões. Mas enfim, ali eu tenho o berço, né, das três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas predomina o Islã. Então, os cristãos e judeus são minorias dentro desses territórios. O judaísmo ele se concentra mais ali em Israel, claro, tem judeus em outros países, mas a concentração maior da população judaica é em Israel. E nós temos também cristãos dentro desses países, e os cristãos, eles em alguns sofrem severas perseguições, e em outros países eles já têm mais liberdade para exercer, para cultuar ali a própria fé. Ok? Então, primeiro ponto, diversidade étnica e religiosa. Vários povos, várias culturas e as três religiões monoteístas, né, estão presentes naquela região. A região, por muito tempo, esteve sob o domínio de alguns impérios. Então, olha só. Antes de serem estados-nação, aquelas regiões estiveram sob o domínio de impérios. Eu citei aqui o otomano e o persa, que foram grandes impérios que colocaram aqueles povos ali sobre uma administração imperialista, sob o jugo, né, do seu poder. E isso é importante para entendermos o que vai acontecer mais na frente, porque saindo, né, da tutela destes impérios, eles vão ser subjugados pelos interesses das potências europeias. Então é importante entender que antes nós tivemos ali a formação de alguns impérios que dominaram aqueles povos. E claro, a formação de impérios é um processo histórico que requer conflitos, guerras, né, para dominar territórios. Então é um processo que teve muitos conflitos. Então é uma região que por muito tempo esteve sob domínio de impérios, exemplo, o otomano e o persa. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, os impérios que ali existiam, eles acabaram. Então, aquela região fica controlada pelas potências ocidentais, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, passa a ser dominada pelas potências ocidentais, as potências europeias que vão controlar aquela região. E os europeus vão fazer o mesmo que fizeram na África, vão criar fronteiras artificiais. Que história é essa de fronteiras artificiais? Olha o que eu coloquei no primeiro tópico. Nós temos ali uma grande diversidade étnica. Só que os europeus não estavam nem um pouco preocupados com a diversidade étnica que existia naqueles espaços. Então eles criaram fronteiras e dentro dessas fronteiras colocaram povos que não se entendiam, né? Que eram rivais há muito tempo. Então essas fronteiras colocaram no mesmo território etnias rivais, o que vai mais à frente provocar conflitos, tá bom? Fundamentalismo religioso. Como eu falei, apesar das três grandes religiões monoteístas, né, terem seu berço no Oriente Médio, lá predomina o islamismo. E o islamismo ele tem uma diferença gritante com relação ao cristianismo e o judaísmo, que é a questão política. O Islã não separa da política. Tem até uma frase que foi dita, não me recordo se foi pelo primeiro ayatolá do Irã, acredito que foi o Khomeini, que disse que o Islã ele tem que ser político, né? Ou ele é político ou ele não é nada, o Islã tem que ser político. Então não há separação da religião com o Estado. E quando você organiza as leis de um país, organiza a sua constituição perante preceitos religiosos que surgiram no século XVII, no século VII, nós temos um problema. Porque ali nós temos preceitos, valores, regras sociais muito complicadas para se aplicarem aos dias de hoje. E o que é o fundamentalismo religioso? É quando a religião ela acaba influenciando as outras esferas políticas, sociais e se impondo a elas. E aí surgem grupos
fundamentalistas, terroristas que impõem isso à força. Então, uma das origens da violência dos conflitos do Oriente Médio é o fundamentalismo religioso. Então, quando você analisa, por exemplo, a Revolução Iraniana, ela trouxe o peso da religião de volta para o Irã, que era um país bem parceiro ali do Ocidente, até ali o final dos anos 70. E com a Revolução Iraniana, o líder religioso Ayatollah passa a administrar o país e o Islã passa a ser a base de organização social. E aí nós vamos ter aqueles problemas, né? Como mulheres sendo obrigadas a usar o véu, perseguições a certos grupos. Então, o fundamentalismo religioso é um ponto importante para entender a violência, os conflitos existentes naqueles países. Mais adiante, veio a Segunda Guerra Mundial e veio mais posteriormente, né, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos todo aquele contexto do nazismo, a perseguição aos judeus, e foi concretizado após a Segunda Guerra Mundial a criação do Estado de Israel. Aqui é outro ponto que nós temos que levar em consideração para entender os conflitos do Oriente Médio. Israel foi criado em 1948 e eu não vou me alongar aqui no tema, né? Mas resumindo, nós tivemos todo um movimento político para a criação desse Estado chamado de sionismo, onde os judeus retornariam para a terra que era deles há milênios, né? Há muito tempo. E aí, ao ser criado esse Estado, nós tínhamos já uma grande população árabe na região. Os palestinos. E, obviamente, ao criar um Estado, né, de Israel e não criar o Estado palestino, claro, né, tem toda a discussão de que era para ser criado dois Estados, teve a tentativa e não foi concretizado, começa aí a escalada de violência que vai culminar em várias guerras, né? A Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra do Yom Kippur, todos estes conflitos, inclusive o atual conflito na faixa de Gaza. Então, a criação do Estado de Israel fez com que movimentos políticos contra a existência desse Estado surgissem, movimentos terroristas, fundamentalistas surgissem para combater Israel. E uma das justificativas é que Israel atende aos interesses colonialistas ocidentais. Ele representa os interesses dos Estados Unidos, os interesses ingleses, os interesses europeus naquela região. Então, os grupos islâmicos se levantam com a ideia de que estão enfrentando o Ocidente, a ocidentalização, o colonialismo. Então, Israel, a criação de Israel, é um dos pontos importantes para entender os grandes conflitos do Oriente Médio. E aí veio o contexto da Guerra Fria. O que foi que aconteceu na Guerra Fria? Aquela região ela ficou sob também a influência das potências que venceram a Segunda Guerra Mundial e que protagonizaram a bipolaridade do mundo, nos Estados Unidos e União Soviética. Então, no contexto da Guerra Fria, conflitos foram promovidos pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Um exemplo aqui, o conflito do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão teve a influência de Estados Unidos e União Soviética. Inclusive, olha só como a história ela é complexa, né? Os Estados Unidos promoveram, aliás, ajudaram, né, grupos guerrilheiros lá, um grupo chamado de Mujahedins. Ajudaram com armas, com treinamento para combater ali a presença soviética no Afeganistão. E este mesmo grupo, mais adiante, ele vai se tornar a Al-Qaeda. E é a Al-Qaeda que vai protagonizar o ataque do 11 de setembro. Então, olha só as voltas que o mundo dá. Então, no contexto da Guerra Fria, conflitos foram promovidos pela influência de Estados Unidos e União Soviética. E, obviamente, interesses econômicos. A região é rica em petróleo, então toda a interferência ocidental, ela tem esta questão econômica. Vamos analisar a questão do Irã. O Irã, até a Revolução Iraniana, era parceira dos ingleses. Inclusive, a exploração de petróleo era feita por uma empresa anglo-iraniana. E que, claro, beneficiava mais os ingleses do que o Irã. E um dos motivos, né, dos movimentos
de protestos do Irã naquele momento era isso, né? Tinha grupos políticos que queriam nacionalizar o petróleo. E aí nós tivemos a ascensão de outro líder político, né? Tínhamos o Shah Reza Pahlavi, que era aliado do Ocidente, e ele perdeu para outro político, e por conta disso houve um golpe de Estado que foi promovido pelo Ocidente, e depois tivemos a Revolução Iraniana, que culminou, né, na estrutura política que rege o país até hoje. Surgimento de grupos terroristas, acabei de falar, que está ligado aos fatores que eu já citei aqui, né? Tem o fundamentalismo islâmico, o fundamentalismo religioso, e tem também todos estes outros fatores que levaram a uma aversão ao Ocidente. Então esses grupos, o Talibã, o Qaeda, o Hamas, o TIS, eles surgem, têm como fundamento, né, o combate ao Ocidente. E quando eu digo combate ao Ocidente, né, os países ocidentais, Estados Unidos e europeus que tentam impor sua influência naqueles territórios, e também Israel. Se você pega os objetivos, né, pesquisa quais são os objetivos desses grupos terroristas, é exterminar Israel e também Estados Unidos. O Khomeini, mais uma vez falando sobre ele, o primeiro ayatollah, ele dizia que Israel era o pequeno Satã e Estados Unidos era o grande Satã. Então o objetivo destes grupos é acabar com a interferência do Ocidente, é eliminar Israel. Então é complicado ter um acordo ali, um acordo de paz, porque o objetivo não é ter acordo. Entendo que a lógica de guerra dos muçulmanos é diferente. Não digo todos, eu digo os fundamentalistas, os terroristas. Não é a mesma lógica de guerra dos ocidentais. Então não há acordo. O que há é um objetivo que pode ser alcançado hoje, daqui a 30, 40 anos, não importa. A noção também deles de tempo de alcançar o objetivo é diferente do ocidental. Então eles podem esperar durante décadas para executarem um plano. Então o objetivo é a destruição pura e simples, né, do Estado judeu e combater também os Estados Unidos. Então, estes grupos terroristas surgem nestes contextos e eles acabam criando problemas para o próprio povo, porque eles oprimem o seu povo, porque nem todos concordam com os seus métodos. Então, eles praticam violência com o próprio povo. Se você observar como são as ações destes grupos, né, eles praticam barbárie dentro dos seus territórios e eles governam nos lugares onde eles têm o poder de governar a punho de ferro. Então, há violência interna dentro desses territórios promovidas por estes grupos terroristas. E tivemos também a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma série de movimentos, protestos contra os governos ditatoriais do Oriente Médio. Começou na Tunísia e ali se espalhou por outros países. E foi por conta da Primavera Árabe que que iniciou, né, a guerra civil da Síria. Na guerra civil da Síria. Porque lá nós tínhamos um governo há décadas do Bashar al-Assad e existiam vários grupos que queriam tirá-lo do poder. Então começou com alguns movimentos de protestos e culminou em grupos querendo derrubar o então ditador da Síria, né? E o Assad sofreu um golpe, perdeu o cargo de presidente no ano passado. Vários grupos agora estão degladiando mais uma vez pelo poder político na Síria, o que levou agora a novos episódios da guerra da Síria, da guerra civil da Síria. Então é isso, gente. Todos estes tópicos aqui que eu coloquei, eles explicam de algum modo a existência dos conflitos existentes no Oriente Médio. Se nós fôssemos explicar todas as outras ramificações de cada tópico desse, nós passaríamos o dia inteiro em uma aula explicando as tensões do Oriente Médio, né? Para ver o quanto é complexo estudar e analisar os problemas daquela região, tá bom? Então, se você veio até aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo com quem precisa deste conhecimento. O professor Marcos agradece e até a próxima aula.